Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência. É isso mesmo, Dani. E hoje aqui no nosso estúdio nós temos alguns equipamentos diferentes, impressões, peças de perícia, porque nós vamos tratar sobre um assunto muito legal. Na verdade, mais um assunto legal aqui no nosso podcast, e nós vamos falar sobre o uso de drones e tecnologia 3D na perícia criminal, que é o imageamento 3D, e como essa tecnologia pode auxiliar na elucidação de crimes, não é mesmo, Dani? É isso, e nós estamos recebendo aqui os peritos criminais federais Bruno Pitanga e Daniel França, que são lotados no setor de perícias externas, de local de crime, desculpa, e eu gostaria que vocês se apresentassem. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu sou perito criminal há 25 anos, sou formado na área de informática e computação, entrei como perito na área de computação, trabalhei nessa área por 5 anos aproximadamente e mudei para a área de bombas e explosivos. Fiquei na área de bombas por uns 16, 17 anos e fui para a área de local de crime, onde eu estou hoje, por mais ou menos uns 5 anos. E estou dedicado para essa área de 3D. Então, mexo com 3D, com scanners, com processamento de ambientes em 3D e com drones. Legal. Daniel. Bom dia, primeiramente, ou boa tarde, não sei. Eu sou Daniel, eu sou perito criminal junto com o Pitanga, lotado no CEPLOC. Minha formação é engenharia de redes de comunicação e inicialmente eu trabalhei no CEPAEL, que é o Serviço de Perícias em Audiovisuais Eletrônicos, que foi o primeiro serviço que recebeu esse tipo de equipamento na polícia, né, em 2009. E aí a gente trabalhava com equipamento que não são esses que estão aqui, uns pré-históricos, e desde então eu venho trabalhado com um pouco essa parte de 3D, mais a parte de escaneamento e análise de local de crime com 3D. Nós temos aqui equipamentos, né, que, como vocês falaram previamente, que capturam a realidade, né, a captura da realidade. O que vocês podem falar sobre isso? Qual é a importância desses equipamentos atualmente para a realização das perícias? Esse tipo de tecnologia, ele permite você ter uma cópia digital de um local de crime, uma cópia em 3D no seu computador. Então, você pode revisitar aquele local e fazer análises posteriores de um local de crime. Então, você pode pegar medidas, fazer cálculos, fazer simulações posteriores à própria análise do local presencial. Então, ou seja, é uma maneira de você responder perguntas futuras, inclusive. Você tem um local que você examinou, você foi lá, capturou, foi embora, o local foi desfeito, e você tem como revisitar aquele local posteriormente. Eu posso dizer, assim, que é uma forma de eternizar aquele local, então, assim? Quase isso. De certa forma, sim. Lógico que você perde algumas coisas, né? Mas você consegue manter muita informação nessa cópia digital, que você pode revisitar e fazer... E fora isso, você tem outras vantagens. Além de você poder revisitar o local, você ganha tempo no local de crime, porque, por exemplo, uma coisa que é feita no local tradicional é você fazer amarração de vestígio. Então, você tem um local, você faz uma busca do local por vestígios, você coloca aquelas plaquinhas no chão, as plaquinhas amarelas, e a gente faz amarração. Então, você tem que fazer um croquis do local, que é feito normalmente à mão, você desenha num papel. Então, você tem que medir cada detalhe do local, medir cada parede, cada muro, cada coisa, e desenhar isso, e medir o local de cada plaquinha daquela no chão. Então, você pega um ponto de referência, como uma parede, uma quina, e aí você pega, plaquinha 1, ela está a 3 metros daquela parede e 5 metros da outra parede. E você faz isso para cada plaquinha. Isso demora muito tempo. Com a tecnologia 3D, você faz isso instantâneo. Você escaneia o local todinho e isso está todo no computador. Se você quiser saber depois aonde estava a plaquinha 18, você vai lá e vê. Ela está a 5 metros do local tal. Ela está à altura daquela pilha de material que está ali, aquela pilha de pedras lá. A altura daquela pilha de pedras é 1,45 m em relação ao chão. Tudo isso está capturado e eternizado. Então, ou seja, o próprio processamento de local de crime é muito mais rápido. Tanto que uma das coisas que essa tecnologia é muito usada até no exterior é para acidente de trânsito. Porque você consegue liberar o local muito mais rápido. Você escaneia o local, libera o local e faz a perícia quase que depois, no computador.
Eu convido o pessoal que está nos ouvindo nas plataformas de áudio apenas, que depois abra ali no YouTube para vocês terem dimensão do que a gente está falando. O equipamento 3D, eu vou pedir para o Daniel explicar mais ou menos como que funciona, o que o Pitanga ponderou, que chega no local e ele faz isso rapidamente. Como que é? Eu sei que poucas pessoas operam esse equipamento também. Conta para a gente, Daniel, um pouquinho como que vocês trabalham com ele. Primeiramente, temos várias categorias de equipamento, vários tipos de equipamento. Temos equipamentos que são os scanners estacionários, que a gente tem um aqui sobre a mesa, né? Esse aqui é um scanner estacionário. Esse estacionário é o que a gente usa em local. Como é que ele funciona? Ele gira nesse sentido e ao mesmo rápido, tempo né? muito rápido. Não é bem devagar. Na verdade, o que é rápido é o prisma que está aqui dentro. Aham. Esse prisma aqui, né? Vou colocar aqui para a câmera para mostrar para o pessoal. Ali dá para ver o espelho. Tem um prisma que gira. Ao mesmo tempo que esse prisma gira assim, ela gira no outro sentido. E toda vez que ele gira, ele tem como se fosse uma trena laser que vai mandando um pulso de laser, esse laser bate nos objetos e regressa para o equipamento. E de volta ele mede a distância, seja pelo tempo que levou para atingir o objeto, seja por outros processos chamados interferometria, são duas técnicas. Esse nosso aqui é um equipamento chamado tempo de voo, que ele mede o tempo que a luz leva para ir e voltar. Então, assim, é muito exato, tem um relógio muito preciso nesse equipamento. Então, ele faz uma imagem de 360 graus em 3D do que tem em torno dele. Esse é o equipamento estacionário. Ele é que a gente usa em local. E o outro equipamento que o Pitanga está ali perto, ele pode explicar melhor, né, Pitanga? Esse é outro tipo de equipamento. Esse equipamento, que é o laser, ele é para ambientes grandes, para grandes distâncias, né? Esse daqui é para objetos menores e para distâncias mais curtas. Ele pega bem mais detalhe do que aquele, só que ele tem um alcance de 0,5 metro só. Então, ele não é para você escanear, para digitalizar um ambiente grande, um quarto ou coisas maiores que isso. Então, é para pegar detalhes. Por exemplo, você tem no chão um projétil, ou na parede uma marca de tiro. Um complementa o outro, né? Um complementa o outro. E você pode pegar o produto desse e daquele e sobrepor. E ter um produto mais completo com os dois produtos sobrepostos um ao outro, né? Você soma os dois. Então, para certas situações, aquele é melhor e para certas situações, esse daqui é mais adequado. E, lógico, nesses dois reinos aqui, você tem também mais de um modelo diferente. Então, por exemplo, naquele reino daquele scanner, a gente tem mais de um modelo daquele tipo. Então, a gente tem um outro modelo, por exemplo, que ele é maior e mais potente, que é para ambientes ainda maiores do que esse daqui atende, né? Então, ele é mais pesado, ele é maior, ele é para carregar é mais difícil, só que ele consegue atingir distâncias maiores, por exemplo. E tem além de ter uma qualidade maior, de uma densidade maior de pontos, coisas do tipo, né? Esse daí tem a vantagem de ser pequeno, portátil, leve, você bota numa mochila, então você tem um local no meio do mato, você pega uma mochila com sua comida, com mantimento, você bota esse aqui no meio lá junto com suas coisas e leva. O outro tem que ter uma mochila só para ele. Específica, né? E tem uma outra categoria de scanner desse tipo laser que não é estacionário como esse, que é no tripé, que você anda com ele na mão. A gente chama de cinemático. Você bota ele na mão, né, como se fosse essa canequinha aqui. E você vai andando com ele e você vai pintando o ambiente. Aí você pode colocar em cima de um armário, embaixo de uma mesa, e você vai se deslocando com ele, tá? Esse daqui, por exemplo, uma característica. O laser, ele não atravessa obstáculos, né? Ele não vê através de nada. Então, você bota ele nesse local que ele está aqui, ele não vai ver o que está atrás de mim. Ele não vai ver essa parede aqui atrás. Então, para pegar um local mais complexo, você tem que botar ele em vários pontos do ambiente. Então, para pegar essa sala aqui, eu teria que botar ele nesse local, aí eu botaria ele no canto ali, eu botaria ele no outro canto, e faria vários pontos, né? Geraria vários conteúdos, e depois somaria e faria um conteúdo completo da sala. Então, o trabalho não acaba simplesmente em deixar o scanner ali. Vocês precisam fazer... Pós-processamento. Como chama, então, Daniel? É o pós-processamento. Tem que processar os dados, juntar, que a gente usa o termo registrar. Tá. É o termo que se usa. Mas é basicamente juntar os diferentes levantamentos para formar um escaneamento abrangente do local completo, né? Tem que fazer isso depois. Chega lá no nosso computador... Ou a gente faz isso em campo. Hoje em dia a gente consegue realizar tudo com tablets. Esse equipamento a gente opera com tablet, faz em campo. Mas em alguns casos mais, como por exemplo o Pitanga teve um caso que ele trabalhou, que foi no meio da floresta, que ele
é muito difícil a gente conseguir identificar coisas para poder juntar os escaneamentos. E foi trabalhoso para juntar. Então tem todas as, digamos assim, uma curva de aprendizado para você conseguir usar o equipamento de forma eficaz, né? Então uma boa parte do trabalho, assim, uma parte eu trabalho em campo e uma boa parte do trabalho eu trabalho depois no laboratório, que é o trabalho de pós-processamento, no computador. Que eu até diria que é o trabalho mais difícil, às vezes. E aí o que eu ia perguntar, inclusive, quanto tempo? As pessoas têm muito essa curiosidade. Quanto tempo de perícia? Quanto tempo para ficar pronto? Depende muito do trabalho, né? Isso pode demorar bastante. Particularmente, por exemplo, até saindo um pouco da seara dos scanners para a seara do drone, né? Porque a gente pode gerar 3D também com drone. Tá? Então, a gente gera produtos 3D, por exemplo, a gente pode gerar o 3D de uma vizinhança inteira. A gente faz um voo programado com drone. Então, você pega o controle do drone, você pega um programa específico para isso e você cria um polígono. Você marca no mapa uma área. Eu quero mapear essa área. E o drone calcula uma rota para ele, que é um zigue-zague para cobrir aquela área toda, tirando foto. Então, ele vai tirando foto de maneira sobrepondo, né, essas fotos para cobrir aquela área toda. Então, por exemplo, uma área ali de 30 hectares vai ser, sei lá, 500 fotos, por exemplo. E aí você pega essas 500 fotos e bota num programa específico de computador, que ele vai juntar as 500 fotos e gerar um modelo 3D daquela área inteira. Esse processamento é muito intensivo. Isso pode demorar dias para ficar pronto. Tá? Então, por exemplo, eu já fiz aqui um mapeamento da UNB inteira, um projeto de pesquisa, que demorou praticamente uma semana para ficar pronto. O mapeamento em si... Parece rápido. Porque a gente tem máquinas muito boas. É isso que eu ia concluir, porque as máquinas... Tem várias máquinas muito boas. de alto desempenho, porque se fosse no computador tradicional, acho que levaria mais de 2 meses. Para quem não tem noção, quando o Pitanga fala UNB, Universidade de Brasília, é uma cidade, gente. É uma cidade. O campus Darcy Ribeiro. Então, quando ele fala uma semana, eu falei, nossa, então me parece algo... A comparação até, eu fiz um outro caso recente, a gente mapeou uma rodovia. Eu não posso falar bem desse caso, que é muito recente, mas uma rodovia de 23 quilômetros, com 150 metros para um lado e para o outro, né? Então, uma área gigantesca. Era quase 700 hectares no total. E eram quase 6 mil fotos para processar. Isso demorou uma semana e meia para fazer esse material. Vamos falar então, já que a gente está falando de casos, vamos falar então sobre um caso muito emblemático, que é o 8 de janeiro, que nós tivemos o uso do imaginamento 3D, né, da tecnologia 3D, para subsidiar a justiça, né? Como é que foi esse trabalho, né? Trabalhoso, imagino. Um trabalho trabalhoso, né? Um volume ser muito bem muito redundante, alto, assim, para falar a verdade. Como é que foi isso? Acredito eu que, ao contrário, por exemplo, dessa rodovia de 1 semana e meia, deve ter demorado um pouco mais, né? Porque o volume era muito grande de material. O caso do 8 de janeiro teve uma dificuldade extra. Porque o trabalho no local de escaneamento, ele também custa um certo tempo. E ele é parte do trabalho pericial no local. Tem o trabalho pericial tradicional, que é de coletar vestígio, identificar e coisas do tipo, né? E quando você está escaneando, o fluxo normal de trabalho nosso envolve escanear logo que a gente chega no local, capturar o local todo, faz esse trabalho de processamento, coloca as plaquinhas no chão, captura de novo, e depois se coleta todos os vestígios, escaneia uma terceira vez. No 8 de janeiro, como os locais eram muito grandes, não tinha como fazer isso. E, na verdade, mal tinha como fazer a primeira vez, porque você tinha uma equipe com a gente de 60 peritos, aguardando o nosso trabalho terminar de escaneamento para começar o trabalho deles. Então, a gente não podia se dar o luxo de terminar o nosso para eles começarem. Então, a gente começou quase que junto, o nosso e eles. O que atrapalha um pouco esse trabalho nosso, né, de certa forma. Mas é o que dava para fazer, né? Então, a gente fez simultâneo a parte de escaneamento, com eles trabalhando a parte de coleta e tudo. E a gente não fez esse trabalho posterior, de espera colocar a plaquinha, escaneia de novo, tira a plaquinha, escaneia de novo. A gente fez só no começo, desse jeito, né? Sim. Mas isso ajudou muito, né? Porque vocês produziram um material incrível ali, de que você entrava e você estava naquele cenário. A gente
na verdade, foram feitos 2 processamentos no dia 8, imediatamente, né? Um foi o escaneamento 3D, que a gente utilizou 2 equipamentos diferentes, foi um scanner parecido com esse, que anda no tripé, e o cinemático. Pitanga foi com o cinemático, eu fui com o outro para tentar cobrir a área mais rápido possível. E esse escaneamento foi muito usado para depois a gente fazer os croquis dos locais para as equipes, das múltiplas equipes. Então, a gente depois pegou as equipes, mandaram para a gente as fotos, a gente conseguiu fazer os croquis. E outra tecnologia que a gente não trouxe o equipamento aqui, mas que é bem mais acessível, inclusive ela tem resultados muito bons do ponto de vista visual, é fotografia 360 graus. Que são aquelas câmeras que tem 2 lentes ou mais lentes, você tira uma foto, ela faz como se fosse uma foto esférica, né, como se fosse um Street View, e ajuda muito a documentar o local e com a riqueza visual melhor do que o scanner, porque o scanner ele tem uma particularidade. Ele tem a nuvem de pontos, que é esse produto 3D que ele gera, ele em muitas situações vai estar muito rarefeito. Quer dizer o seguinte, vai ter poucos pontos que capturam um determinado objeto, principalmente se ele for pequeno. Então você consegue até mais ou menos ver a silhueta do objeto no 3D, mas não consegue ver detalhes desse objeto. Então, é usual a gente complementar o levantamento 3D com um registro fotográfico mais detalhado. E se o objeto é um objeto mais de interesse maior, né, a gente pode escanear com aquele equipamento. Então, lá no dia, aquele produto com riqueza de você poder andar dentro do ambiente, a gente fez com fotografia 360. Muito legal. Além disso, tem umas obras de arte aqui, quem tiver a oportunidade de ver no YouTube está acompanhando com a gente. Isso aqui vocês reproduziram e imprimiram para ver os danos das obras? Como que foi? Isso aí, inclusive, é outra frente de perícia feita com 3D também, né? Feita com esse equipamento aqui, que foi o seguinte, isso aqui são obras danificadas, no caso, essa aqui, no caso, foi no Supremo, né? No STF. Essa aqui são 2 partes de uma mesma estátua, de uma estátua do Deus Hermes, no caso. Qual que era a ideia aqui? Era capturar o dano, a fratura na estátua, para fazer uma análise pericial e ver o tipo de material que era feito a estátua. Então isso aqui era uma maneira de preservar a estátua, porque a original vai ser restaurada. Sim. Então você vai perder essa informação. E aqui você tem a fratura da estátua preservada, né, numa impressão 3D. Tá? Então a gente usa um scanner, no caso esse equipamento aqui, para capturar a estátua original, as peças, no caso, fraturadas. Fizemos uma impressão em 3D em resina. Aí eu ia perguntar qual era o material. Esse material aqui é uma resina, então você vê que é um material que dá uma impressão com acabamento muito bom. Sim. Nem parece uma impressão 3D, na verdade, né? Não tem aquela cara de camadas que a impressão 3D normal tem. E você consegue ver, não vai dar para ver na câmera aí, mas você vê cada detalhe da fratura E é 100% do material. preciso? Como é que é a precisão? A precisão, no 5 caso, centésimos de milímetro esse aí? é tipo 0,05. 0,05 milímetros, mais ou menos centésimos. isso. Tem outro mais exato, que é de 3 centésimos. A gente tem mais equipamentos mais precisos que esse. Esse aí é um equipamento que ele tem a facilidade de ser portátil, ele tem bateria própria, mas tem um outro scanner nosso que é para coisas de peças de engenharia, que é 3 centésimos de milímetro, que é a resolução mais alta que esse. Muito usado na indústria para fazer cópia de peças, né? Pitanga citou a impressão 3D, mas é importante também mencionar que tudo que está impresso aqui em 3D sobre a mesa tem um modelo digital que é um arquivo. Sim. É muito mais fácil eu guardar um arquivo do que guardar uma peça. Claro, sim. Então, no caso de ossos, ossadas, a gente tem essa necessidade de preservar a ossada para entender alguma fratura, até mesmo para parte de instrução e treinamento, para mostrar, né, como é que a ossada foi... o osso foi machucado por uma ferramenta, alguma coisa foi quebrada, né, foi fraturado, o termo certo é esse. Então, por exemplo, esse crânio aqui é um crânio de uma vítima de disparo de arma de fogo. Essa região aqui ela foi quebrada, né, foi ejetada, foi um tiro de 12 de escopeta, né? Então ela tem múltiplos balins, inclusive tem uma perfuração de um balinho aqui em cima. Então essa informação tá na ossada, que já foi entregue aos familiares. Esse é um ponto importante. Uma vez que está identificada a vítima, você tem que entregar para os familiares enterrar, então você vai perder essa informação.
mas você quer preservar ela, tanto para a cadeia, né, de persecução penal, que você pode levar isso para mostrar para o júri, para o juiz, como é que foi que aconteceu, fisicamente, mas também para preservar, poder preservar digitalmente essa informação para um uso futuro. Qualquer questionamento que tem aqui eu posso analisar tanto no objeto impresso quanto no computador. Então, o trabalho de vocês, ele, além de auxiliar na parte de local, ele vai auxiliar, por exemplo, uma perícia de balística, uma perícia de antropologia forense, diversas áreas. A gente pode dizer que auxilia... De engenharia. Ah, sim, da engenharia que ele falou, da impressão das peças. Então, vocês permeiam ali por inúmeras áreas. É isso, né? Com certeza. E para vocês, assim, falando sobre a área de vocês, como é que vocês avaliam a importância da tecnologia 3D hoje para a perícia? Olha, eu acho ela mais importante até do que ela é usada na prática, né? Porque uma dificuldade que essa tecnologia tem, como toda tecnologia, toda alta tecnologia, é a dificuldade de adoção. Não só porque é uma tecnologia cara, são aparelhos caros, né? Tanto equipamento quanto software, você demanda computadores muito bons para processar tudo e tal, quanto é uma tecnologia que, para operar, demanda um aprendizado, demanda tempo para aprender. E nem todo mundo está disposto a parar e aprender coisas novas que gastam tempo para aprender. Então, tem uma certa resistência, muitas vezes, em muitas áreas das pessoas, para parar o que está fazendo e falar o seguinte: não, eu vou parar de fazer como eu faço hoje e vou passar a fazer de uma maneira totalmente nova. Mesmo que essa maneira nova lá na frente vai fazer eu poupar tempo, né? Sim. Ou não só poupar tempo, como gerar um produto melhor. Que tem essa questão também, que não é só uma questão de eu trabalhar menos, é eu gerar um produto que vai me dar uma conclusão melhor, ou eu vou poder mostrar uma evidência que eu não conseguiria mostrar sem esse produto, sem essa tecnologia. Mas é um tipo de curso específico que vocês fazem? Tem uma equipe pronta para isso? Tem, na verdade, os fabricantes, normalmente, quando você adquire um equipamento desse, te dão um curso introdutório, mas a realidade é que tem que se debruçar sobre os documentos dos equipamentos, dos softwares, para entender, que é o que mais a gente tem que fazer. Então, você tem que buscar aprender por conta própria boa parte das coisas. Como diz no popular, fuçar muito. Fuçar muito para entender como é que funciona. Então, não tem um curso específico para isso. Mas se você me disser assim, qual curso superior que mais se adequaria, talvez a parte de desenho industrial tem uma relação muito forte, né, Pitanga? Eu acho que a parte de engenharia de produção, alguma coisa assim ligada à mecânica, a parte de física, né, de capturar os objetos e reproduzi-los em 3D, essa parte de engenharia mecânica. No nosso caso, internamente, a gente tem um curso que a gente ministra para o pessoal interno nosso, né, que é um curso de 1 semana. Mas é um curso introdutório também. Sim. A pessoa vai sair de lá com uma ideia de como funciona e do que fazer, do que pode ser feito e de como fazer. Ela vai ter que sentar e fazer, né? Ela vai ter que botar em prática, fazer muito e treinar e apanhar muito e errar muito até ela dominar. Ela só vai dominar isso fazendo bastante, né? Hoje a perícia da Polícia Federal conta com quantas pessoas para fazer isso? Temos aqui em Brasília, digamos assim, o quartel-general, entre aspas, que tem mais equipamentos, tem, em teoria, eu e Pitanga dedicados a isso, mas temos equipamentos desses em São Paulo, Minas Gerais, não é, Pitanga? Corrija, Mato Grosso do Sul, mas o que Pitanga mencionou, muitas vezes o equipamento está lá, existe uma aplicação, mas algumas vezes o perito, por questões de tempo ou de sobrecarga de trabalho, né, na unidade de lotação dele, ele vai optar por não usar equipamento. Por quê? Porque hoje em dia tem se demandado muito a questão dos prazos na entrega dos laudos. Então, se você vai fazer uma tarefa que vai te ocupar mais tempo, e vai fazer, talvez em alguns casos o perito avalie que não aplica, porque realmente em alguns casos você vai avaliar, não é interessante levar o scanner. A gente mesmo tem demandas que surgem lá, a gente fala, esse caso acho que não vale a pena levar, porque vai dar muito trabalho, não vai ter nenhum ganho de qualidade, não vai agregar em nada. Mas o perito avalia, faz esse julgamento, nesse caso eu não vou levar, nesse caso eu vou levar. E nisso acaba que o equipamento vai ficando
sem uso, né, nas unidades. Então, a gente tem, então, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, e estamos adquirindo mais unidades para a Polícia Federal de equipamento parecido com esse, a geração mais nova desse. Brasília acaba dando apoio a todo os Por órgão estados, central, né? Por Que a órgão gente central. fala, que a o gente- Instituto... A gente dá muito apoio para... A nossa casuística atual, grande parte dela é fora de Brasília. Então, assim, esse caso mesmo da arma aqui foi um caso no Amazonas, aqui foi um caso em Minas Gerais. Então, a gente a gente viaja muito Sim. para auxiliar em casos fora de Brasília. E nessas andanças de vocês aí, atuando nesses grandes casos, tem algum caso curioso, de repente, que vocês fizeram escaneamento 3D, ninguém tinha visto aquilo, aí no fim, fala, nossa, mas achamos alguma coisa ali, foi... É um caso que eu acho muito interessante, onde o 3D acho que ajudou muito, foi o caso do tiroteio com o Roberto Jefferson. Porque é um ótimo exemplo de como o 3D pode te mostrar coisas, né, que você não poderia ver tão facilmente sem um 3D e te poupar tempo ao mesmo tempo. Porque qual que era a demanda no caso? Era reconstruir o tiroteio. Sim. Então, assim, você tinha ali uma viatura cheia de tiros e a gente tinha que mostrar de onde vieram esses tiros, né? Só que primeira dificuldade, a gente chegou no local um dia depois e a viatura não estava mais no local. O local do tiroteio era uma cidade na fronteira do Rio com Minas Gerais e a viatura foi levada desse local para a capital, para a superintendência no Rio de Janeiro, que era 3 horas de carro, né, de viagem para essa cidade. Se não fosse pelo scanner 3D, a gente teria que pegar essa viatura e rebocar de volta até o local do tiroteio, colocar no local original que ela estava, o que não seria feito de maneira precisa, ia ser feito no olhômetro, o que seria questionado depois, né, na justiça, e fazer a técnica antiga de estender barbante, coisa do tipo. Como a gente tinha o scanner, a gente não precisou fazer isso. A gente escaneou o local sem viatura, escaneou a viatura no Rio de Janeiro, na capital, e a gente tinha um trunfo, a gente tinha fotos que o pessoal do Rio fez no dia, no local, com a viatura no local. Posicionada. E com essas fotos a gente conseguiu, no computador, colocar a viatura no local original dentro do modelo 3D. Então a gente passou a ter o modelo 3D do local com a viatura no local exato que ela estava originalmente. E com isso reconstruir a trajetória de cada tiro que pegou na viatura. Não só na viatura nossa que foi alvejada, quanto num segundo carro que estava bem mais à frente, que a gente encontrou esse tiro no dia até do nosso escaneamento, que até era um tiro bem mais longe, era coisa assim de 50 metros, e a gente conseguiu também reconstruir esse tiro, da onde que veio. E lógico, todos os tiros, né, vinham da sacada da casa do Roberto Jefferson. Tem mais algum caso que você gostaria de comentar? Tem vários casos, assim, parecidos com esse que o Pitanga falou, que a gente tem que, digamos, reconstruir um local de crime com scanner 3D, a partir de fotografias. Tem um caso que é mais complexo, que foi, por exemplo, a gente aplica muito scanner 3D também em acidente aéreo. Então, qual é o objetivo de usar o scanner 3D em acidente aéreo? Primeiro, ver a dispersão dos vestígios, né? Então, por exemplo, no acidente recente, a gente foi deslocado para o local, fizemos o escaneamento para preservar, e assim que a gente terminou o escaneamento, iniciou-se o processo de resgate dos corpos das vítimas. Então, pode ser que essa informação tenha alguma serventia no futuro? Não se sabe. Isso não é, né? Mas você não pode perder a oportunidade de, naquele momento, fazer a coleta da informação. E tem um caso que a gente trabalhou há mais anos atrás, né, que é o caso do acidente do Eduardo Campos, do presidenciável, e que naquele caso a única evidência, a única prova mais sólida que tinha eram 2 vídeos de vigilância de casas e edificações próximas ao local. E esse avião era um avião que não tinha caixa preta, o gravador de voz dele não tem caixa preta porque, pela categoria, o tipo de avião que ele não precisaria ter um gravador de dados, tá? E o gravador de áudio estava desligado. Esse gravador ele pode ser desligado pelo piloto, né? Então não tinha nenhuma informação. Fora o radar São Paulo, que é um radar já muito distante, que é em cima da serra, e também o testemunho do operador da base aérea de Guarujá, que viu o avião passando e ele foi fazer o retorno, arremeteu para fazer outra tentativa de pouso. Tinha os vídeos, então os vídeos dava para tirar informação, mas que informação dava para tirar?
Então, foi feito todo um trabalho de a gente, na época não tinha drone ainda, a gente teve que voar em helicóptero, aí o Palhares foi de um lado, o outro colega lá que trabalhava conosco foi do outro lado, de um esqui de helicóptero da Polícia Militar, fotografou, fez o que hoje a gente faz com drones, né? O levantamento aéreo, foi feito escaneamento com um scanner desse tipo mais antigo, que a gente tinha à época. E com base em todas essas análises, foi possível reconstruir a trajetória do avião. E aí determinar a velocidade, a atitude, todos os parâmetros de voo dele, que puderam ajudar a esclarecer como é que ele caiu, que velocidade que ele estava. Então, isso foi possível graças a você ter uma tecnologia 3D para reconstruir um ambiente a partir, no caso dos vídeos, né? Nesse caso específico, ou no caso do Roberto Jefferson, a partir das fotografias que a própria perícia fez. Então, a gente consegue reconstruir um local e entender o que aconteceu ali com base nas fotografias ou nos vídeos, que é um poder muito grande. E puxando já esse gancho também sobre a questão da evolução da tecnologia, né? Porque a gente tem um caso do Eduardo Campos, que foi alguns anos atrás, que nós tínhamos uma tecnologia que era muito aquém da que é a de hoje, né? Vamos dizer assim, a tecnologia evolui o tempo todo, nós já estamos até na era da inteligência artificial aí, e o que você pode falar sobre essa importância da evolução da tecnologia e falar exatamente sobre essa tecnologia de alguns anos atrás e a de hoje e falar sobre esses desafios, né, que tem na perícia com a evolução da tecnologia? Teve... Desse caso que eu mencionei, tem 10 anos já, né? Fez 10 anos há poucos dias, na verdade, acho que mês passado. E de lá para cá, digamos assim, que houve uma otimização das técnicas computacionais para fazer fotogrametria, que a gente usa muito, com softwares mais potentes, máquinas mais potentes. Mas o que teve de grande salto de lá para cá foi a miniaturização dos scanners, que esse scanner aqui que está hoje na mesa é bem pequenininho, de lá era um trambolho, pesava 12 quilos, uma coisa enorme. E na parte de drone, os drones, né? Os drones tiveram um salto, aí os drones Pitanga pode falar o que era antes, como é hoje, era o né? Vant, né, que a gente eles falava. passaram a existir para começar. É isso. Tanto que nessa época, eles faziam o voo aéreo com helicóptero, né? Era o que tinha. Teve outra perícia também, de Brumadinho também, era feita também com helicóptero. Não tinha drone na época. Mariana, eu acho. Então, na Brumadinho também, foi feito com helicóptero também. Muito recente, né? Então, ou seja, o drone mudou completamente. Você, assim, em vez de você pagar $10.000 numa hora de voo, você paga R$10.000 um drone que você vai voar para sempre, aquilo lá. E você leva no seu, assim, na mochila, você decola ali da mão e faz o que o helicóptero fazia, por uma fração do tempo, do custo. Então, isso foi assim, isso mudou completamente essa parte, não só pericial, quanto policial em geral. Sim. Você tem uma ferramenta que voa, uma câmera que voa na mão de qualquer policial. Infelizmente, na mão de qualquer bandido também hoje. Mas isso mudou bastante. Então, você poder fazer hoje, não só ilustrações, mas modelo 3D à base de foto de drone, como eu mencionei anteriormente, isso é um ganho enorme. Então, é mais barato, né? Então, perícia ambiental, por exemplo, hoje, é toda feita com drone. Por exemplo, um tipo de caso que é muito frequente, né? Caso de extração de minério ou de madeira ilegal. Como é que isso era feito antigamente? Então, o juiz perguntava quanto de madeira foi extraído dessa tal madeireira ilegal. Antigamente, tinha que pegar cada tora de madeira, medir uma por uma para calcular o volume de madeira. Como é que faz hoje? O cara levanta o drone, sobrevoa o local, faz o 3D, baseado nas fotos do drone, e com esse 3D, ele calcula o volume das madeiras que estão ali no pátio da madeireira. E pronto, está respondido para o juiz. Ele faz isso em meia hora, o voo faz em meia hora, o processamento é mais intensivo, né? Pode demorar mais, mas ele faz no ar-condicionado, na casa dele lá, tal, no laboratório, e pronto. Sem ter que pegar tora por tora e medir, tal. E o caso de minério ainda é pior, que você tem pilhas de minério ou cavas que tem formato irregular, como é que você mede isso com uma trena? Não dá para medir com uma trena. Daí a importância do investimento em segurança pública e da evolução junto com a tecnologia também, né? Sim, é uma tecnologia que custa dinheiro, a parte dos scanners, né? O drone tá barato pra caramba, mas os scanners custam dinheiro, mas é um dinheiro que é bem gasto. Sim, a gente quer entregar resultado, tem que investir.
na polícia. A gente fala do cenário, né, da perícia da Polícia Federal, que tem esses acessos, que também o fato de ter o órgão central, que é o Instituto de Criminalística, para dar o apoio. Mas, além disso, vocês já fizeram apoio a casos estaduais também? Já fizeram auxílio? Porque nem todas as polícias têm acesso a esse equipamento, né? Na verdade, tem casos que são casos, eu chamo de fronteira, né? Casos em que, inicialmente, a polícia estadual é acionada pela natureza do crime envolvido, mas que logo, dada ou a repercussão do caso, ou alguma particularidade, é federalizado, né? Há uma solicitação para que a Polícia Federal entre, em muitos casos, por causa da nossa capacidade técnica um pouco maior do que as outras. Não é pela capacidade humana, eles são excelentes, né? É porque a gente tem uns equipamentos que às vezes eles não têm acesso. Então a gente entra e trabalha normalmente em conjunto com o pessoal da estadual para obter o resultado daquele exame, né? Processar aquele local. Tem um caso recente que ainda está sendo investigado, que é um barco que chegou com corpos de imigrantes da África, né? Que estavam tentando chegar provavelmente às Canárias e deu algum problema e acabaram chegando na costa do Pará. Esse caso, pela natureza, seria da competência da Polícia Estadual. Sim. Então, ele foi processado em conjunto. Foi feita uma solicitação aqui para Brasília, porque se tratava de um caso internacional, né? Provavelmente era de outro país. Então, a Polícia Federal entrou junto com a estadual. E a gente foi lá, trabalhamos em conjunto com o pessoal da estadual, fizemos processamento, escaneamento, voo com drone. E então, sim, a gente trabalha em apoio, mas geralmente quando tem um apoio, é um caso que tem repercussão tão grande que acaba que a Polícia Federal assume para si boa parte desses casos, pela natureza, pela importância do caso. Bom, nosso tempo já está chegando ao fim. Eu poderia falar mais, porque eu sou fã, né? Eu fico ali, eu entro no laboratório ali do Pitanga, a gente fica mexendo nessas coisas, acho o máximo. Mas eu adorei falar sobre o tema, acho que vocês têm uma importância muito bacana dentro da criminalística ali, da perícia, e eu imagino que agora a tendência é que precise mais ainda de vocês, pelo que o Gustavo ponderou da questão da tecnologia acelerada, eu imagino que vocês aí vão ter uma demanda de trabalho maior ainda pelos próximos anos. É bom ter trabalho, que no trabalho vem os brinquedos, né? Se não tiver trabalho, não tem os brinquedos novos. É verdade. E os meninos não crescem, né? Só mudam os brinquedos, a gente pode ver ali, ó. Isso mesmo, brinquedos novos. A diferença de adulto para criança é que os adultos têm brinquedos mais caros. Isso é verdade. Um pouquinho mais caros. No caso de vocês, bastante. Que bom, gente. Obrigada pela conversa, obrigada pelo bate-papo, foi muito bacana. Obrigado a vocês. Muito obrigado, pessoal, por participarem aqui do nosso podcast. Bem, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Perícia Federal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, de seguir a nossa página, tanto no Spotify, nas outras plataformas e no YouTube. Eu sou Daniele Ramos, no estúdio meu colega Gustavo Azevedo, e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista. Obrigada.